Você já reparou que o mundo é cheio de corpos diferentes? Cada um tem um formato de corpo. Mas você já reparou que existem certas semelhanças entre esses corpos? Pois é, quando a gente fala do desenvolvimento estrutural do ser humano, nós vamos encontrar as explicações sobre esses diferentes formatos de corpos que existe um padrão que é comum a todos, só que cada um vai formando seu corpo de uma forma particular. Lembra quando eu falo sobre as 5 dores existenciais? Os 5 estágios de desenvolvimento do ser humano, e na medida em que a gente vai passando por uma experiência de dor existencial, nós vamos desenvolvendo recursos existenciais? Pois é, além desses recursos existenciais do ponto de vista psíquico, emocional e comportamental, nós também desenvolvemos recursos físicos. E por isso que, para cada estágio do desenvolvimento, o ser humano vai construindo o seu corpo de forma a apoiá-lo no atravessamento da dor, daquela dor existencial. Ficou claro para você? Eu vou te dar um exemplo. Na gestação, quando a gestação é muito difícil e, portanto, o feto sente todas as contrações e as dificuldades porque a mãe está preocupada, porque a situação está difícil, e aí a química da mãe altera todo o funcionamento do útero e da gestação. Esse efeito na criança acontece como contrações muito fortes, o ambiente fica muito difícil, o ambiente fica ameaçador. Quando o feto passa por essa experiência de dor existencial, da rejeição, porque é essa experiência que o ser humano sente neste momento da vida, e isso não tem nada a ver com culpa da mãe, nada disso. Volta aqui, é a experiência humana. Durante a gestação, nós estamos num ambiente totalmente acolhedor, e na medida em que a gente experimenta os efeitos que são traduzidos inconscientemente como ameaças, na medida da contração daquele ambiente, o ser humano, naquele momento da sua vida, da sua experiência, desenvolve recursos para lidar com a dor da rejeição. Por quê? Porque na tradução teórica de Alexander Lowen, naquele momento, nós entendemos que, percebemos que, sentimos que não somos bem-vindos. Não é para a gente existir. Rejeição. É essa dor. E qual é o recurso que se desenvolve para lidar com isso? É fácil. Se eu estou sendo comprimido aqui no útero porque não querem que eu exista, eu tiro toda a minha energia do corpo e levo para a cabeça. E fico aqui, eu e as minhas ideias. Eu comigo mesmo. E vou tentar existir o menos possível para que essa rejeição não me afete tão profundamente, para que eu consiga lidar com isso. E aí a gente vai para o mundo das ideias e desenvolve todos os recursos da criatividade. E aí somos criativos, criamos um mundo imaginativo, temos muitas ideias, e as ideias elas são mirabolantes, porque tudo é possível quando eu estou com a minha energia toda concentrada na minha cabeça, na minha mente. E o que acontece com o corpo? Que eu retirei e puxei toda a energia para que o corpo não aparecesse aqui no mundo, porque afinal de contas eu estou sendo rejeitado, não é para eu existir. Aí o corpo fica fininho, fraquinho, magrinho, puro ossinho. Então, sabe aquelas pessoas que a gente diz, não engorda de ruim? Não, elas não são isso. Elas são o fruto dos recursos desenvolvidos para lidar com a dor da rejeição. Pode perguntar a cada uma delas, a sua gestação foi difícil? Com certeza ela vai dizer que foi. E se foi difícil, confirma que naquele momento ela desenvolveu recursos psíquicos
emocionais e comportamentais que estão relacionados à criatividade, ao mundo das ideias, mas também desenvolveu recursos físicos, que organizou o seu corpo, estruturou o seu corpo para estar no mundo de um jeito que seja o menos visível possível. Por isso que ela é magrinha, por isso que ela é puro ossinho, por isso que ela é cheia de quina, porque assim, ela não quer fazer contato com o mundo, não é porque ela não queira fazer contato com o mundo, porque ela registrou lá na gestação, durante a gestação, que o mundo não quer que ela exista. E para ela existir, ela organizou o seu corpo para ficar invisível, o mais invisível possível. Essas pessoas, em geral, usam óculos. Por quê? Porque não querem nem fazer contato. Então, coloca o óculos, tende a usar o óculos como uma barreira de contato com o mundo na realidade. Por quê? Porque a dor da rejeição foi marcada de uma forma muito profunda na sua vida. Então, assim, os nossos corpos, eles não são como são à toa, do nada. Eles são também fruto de um desenvolvimento estrutural enquanto recurso para dar conta de atravessar as dores existenciais. Mas não é só corpo magrinho que tem por aí, né? Então depois eu volto para a gente conversar sobre os outros corpos, porque são 5 fases de desenvolvimento estrutural. E a gente só falou do primeiro, aquele que foi construído no período da gestação, quando a gestação foi um momento da experiência muito marcada intensamente pela dor da rejeição. Depois eu volto para a gente continuar essa conversa. Beijo grande no coração.